pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então, se você quiser receber mais informações, se inscreve no canal e deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar aí das indicações clínicas referente aos nossos anestésicos locais. Mas antes de adentrar a fundo no nosso conteúdo, eu quero relembrar algumas situações e algumas informações importantíssimas sobre esses anestésicos que, como falamos no vídeo passado, esses anestésicos locais, eles são bases fracas. E por que é importante eu saber que um anestésico local é uma base fraca? Porque se eu administro esse anestésico local em um local ácido no nosso corpo, o que vai acontecer é que esse anestésico vai acabar ionizando. E por que é importante eu saber que ao administrar esse anestésico em um local ácido, ele ioniza? Porque nós sabemos que substâncias ionizadas, elas dificilmente passam pela membrana celular. Então ele vai ter ali a sua eficácia reduzida. Então lembre-se sempre, toda vez que eu administrar um anestésico local em um ambiente ácido em nosso corpo, ele vai ionizar e, portanto, ele vai ter dificuldade de atravessar a membrana celular aí e poder realizar a sua função, perder certa de sua eficácia. Agora, se eu uso um anestésico local em um ambiente que seja alcalino no nosso corpo, aí ele vai realizar normalmente o seu trabalho porque ele não ioniza. É aí qualquer fármaco que não seja ionizado, ele vai conseguir atravessar a membrana plasmática aí tranquilamente. Agora, já indo para o nosso assunto de hoje, que seria as indicações clínicas desses anestésicos locais. Que a gente pode começar falando do uso tópico. O uso tópico ele apresenta aí soluções otológicas, apresenta colírio, apresenta também pomadas, que a gente vai dar algum exemplo aqui para a gente poder entender melhor. E aí, o que a gente pode citar primeiro? O colírio. O colírio ele é muito importante porque ele pode ser utilizado até em cirurgias oftálmicas. Olha que interessante. Em cirurgias oftálmicas eu uso o colírio de lidocaína. E aí eu posso realizar procedimentos como de catarata, cirurgia de catarata. Eu uso esse colírio de base de lidocaína. E essa lidocaína vai ter o seu procedimento ali de anestésico local, que seria aí uma forma de via tópica que a gente pode citar. Agora, também soluções otológicas, principalmente aqueles pacientes com muitas dores ali de ouvido, eu administro essa solução otológica para ali diminuir, ele não ficar nesse desconforto, nessas dores de ouvido. E também a pomada. Pomada a gente pode utilizar ali a base de lidocaína. Essa lidocaína, essa base, essa pomada, ela pode ser utilizada até mesmo para administrar uma sonda no paciente. Ao administrar uma sonda, ele ajuda não só ali para evitar aquela dor pela passagem da sonda, mas também para o processo de lubrificação durante ali essa passagem, introdução dessa sonda. Então, basicamente, seriam essas vias tópicas. Nós também podemos citar outros exemplos de ação da nossos anestésicos locais. Por exemplo, uma infiltração de uma ferida, de uma lesão. Eu faço essa infiltração primeiro, começando com uma agulha bem fina ali, com uma agulha de insulina. Depois eu vou para uma agulha de calibre maior, mais grossa. E eu realizo essa infiltração nesse paciente para uma posterior sutura. Então eu faço a infiltração sem que haja dor, não só nesse processo de infiltração, mas também na sutura, exatamente pela utilização do nosso anestésico local. Então ele pode ser muito útil no processo de infiltração de feridas. Outro procedimento muito útil de um anestésico local são os processos odontológicos. Por exemplo, você vai ali num dentista, e você já deve ter passado por isso, ele vai e aplica uma anestesia em você. Exatamente ali um bloqueio troclear. Isso é importante, por quê? Porque ele vai exatamente, em certas situações, ele vai exatamente em um determinado nervo. Por exemplo, eu vou ali
realizar um procedimento na parte posterior, ali da parte dos nossos dentes. Então eu vou lá, aplico uma anestesia local exatamente naquele local onde está esse nervo que eu vou utilizar para fazer os procedimentos. Então ele vai anestesiar só aquele local ali onde ele necessita fazer o seu trabalho. Então, isso é importante não só para o trabalho aí do nosso dentista, mas também para a gente, para não ficar aquele desconforto, aquela forte dor enquanto ele realiza esses procedimentos odontológicos. Então ele vai e utiliza. Em algumas situações ele pode ali acabar atingindo várias regiões da nossa boca, aí fica com a boca toda mole ali, né? Mas em certas situações ele busca só um determinado nervo, dependendo do procedimento que ele vai realizar. E aí ele vai e promove essa anestesia. Então, procedimentos odontológicos também são muito úteis a esses anestésicos locais. Mas também pode ser utilizado em cirurgias médicas. Seria outro tópico que a gente vai entrar agora, que seria o bloqueio regional. Bloqueio regional seria quando eu vou em determinado segmento específico. Vou te explicar melhor. Eu vou e uso esse anestésico local em um determinado segmento do corpo. Por exemplo, eu vou realizar um procedimento na minha perna. Na minha perna eu vou e uso esse anestésico local, por exemplo, no nervo ciático ou no nervo femoral, e dependendo ali da região da perna onde eu vou realizar o processo. Então eu posso realizar essa anestesia só ali na perna ou só nessa região, atingindo o nervo femoral ou o nervo ciático. Agora, o que eu posso fazer também? Uma cirurgia de braço. Estou ali com o paciente, vou fazer uma cirurgia no braço dele. Ao realizar essa cirurgia, o paciente pode até ficar consciente, olha que interessante. Eu vou lá e deixo só anestesiado o braço dele para mim poder fazer a cirurgia. E o que eu vou fazer? Eu vou e aplico esse anestésico local exatamente no plexo braquial, que é onde vai estar saindo esses nervos para poder inervar toda a região do braço ali. Então seria basicamente esse o bloqueio regional. Eu vou lá, administro esse anestésico local para poder realizar qualquer procedimento em uma determinada região específica do corpo. Outro uso clínico do nosso anestésico local seria a anestesia neuroaxial. O que seria isso? Ele é muito utilizado principalmente no parto. Eu vou realizar basicamente uma anestesia local nos segmentos da coluna, ali onde saem ali os nervos nessa coluna vertebral, e vou acabar anestesiando determinados segmentos do corpo. Exatamente os segmentos que eu tenho interesse que estejam anestesiados. E no caso do parto, eu posso fazer o quê? Utilizar esse anestésico nessa região neuroaxial para que a mulher não sinta dores nas pernas e principalmente na região pélvica. Então eu faço uma anestesia em determinado segmento, de acordo ali com os nervos que saem dessa vértebra ali, das colunas vertebral. Então basicamente seria isso. Eu administro esse anestésico na região neuroaxial. Outra utilização muito importante dos nossos anestésicos locais seria de antiarrítmico, principalmente ali em situações onde há arritmias ventriculares no paciente. Então eu posso utilizar isso de forma sistêmica no nosso corpo, utilizando o anestésico local. Ele atuando de forma sistêmica, ele vai e ajuda nessas arritmias ventriculares e também ali na prevenção de incidências ou reincidências de fibrilação pós-infarto. Isso é muito importante, então, para o uso de antiarrítmicos do nosso anestésico, utilizando principalmente a lidocaína. Então, pessoal, com isso fizemos um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?